O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não só de pão viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando, a Igreja celebra a memória de São Timóteo e São Tito, 2 homens que podemos dizer que foram frutos da evangelização do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que tendo recebido o chamado de Cristo, ele colocou-se totalmente à disposição do próprio Senhor e se tornou grande evangelizador, anunciando a boa nova da salvação a todos os povos, a todas as nações, que ele pôde ir a todo aquele mundo que ele foi enviado. Ele anunciou o Evangelho, formou comunidades e entregou a responsabilidade de cuidar do povo, cuidar destas comunidades a algumas pessoas, entre elas Timóteo e Tito, que levaram adiante a missão de anunciar o Evangelho, a boa nova da paz. Nós podemos nos perguntar: qual a missão de Jesus? Por que ele veio a este mundo? A missão de Jesus, podemos dizer, ele foi enviado para anunciar a boa nova, para anunciar a salvação. E por isso ele se entregou totalmente, entregou até a própria vida pelos seus irmãos. E a igreja foi constituída por Jesus Cristo justamente para dar continuidade a esta missão de anunciar a boa nova a todas as criaturas. Nós sabemos que Jesus chamou 12 apóstolos e os constituiu, dando-lhes esta missão. E o Evangelho de hoje diz que
além dos 12, ele escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Portanto, além dos 12, ele chamou 72 discípulos. O número 72 aqui é o número simbólico para falar que significa que a missão é universal, é para todos os batizados, para todos aqueles que acreditaram em Jesus Cristo, para todos aqueles que se tornam os seus discípulos, recebem, juntamente com esta graça de sermos discípulos, serem também missionários, anunciadores, testemunhas do próprio Cristo. É interessante como Jesus os escolhe e os envia 2 a 2. 2 a 2. Isto significa que aquele que anuncia o Evangelho deve dar testemunho de unidade, de comunhão, que o Evangelho é uma graça, é um dom concedido à igreja e que não é um bem particular que um pode fazer a seu modo. Ele é um enviado pela igreja e deve cumprir esta missão juntamente com seus irmãos na fé. 2 a 2, para que também um seja sustento para o outro. A igreja de Deus, ela é essencialmente comunhão, é unidade. E assim ela deve evangelizar, sendo testemunha desta unidade. Cristo quis assim, e nós somos chamados hoje então a evangelizarmos, a sermos discípulos missionários, vivendo atentamente a palavra de Deus e sendo instrumento de Cristo, sendo sobretudo testemunhas. Ele os envia 2 a 2 à sua frente. O anunciador do Evangelho é aquele que vai à frente, preparando os corações, sensibilizando as pessoas para que acolham a palavra de Deus, para que acolham o reino de Deus, que acolham o próprio Jesus Cristo. Anunciar o Evangelho é preparar as pessoas para este encontro com Jesus, este encontro que deve proporcionar às pessoas a alegria, o entusiasmo e a esperança. Muitas pessoas precisam de encontrar o sentido da vida, precisam de uma dose de otimismo para seguir adiante na própria vida. E quem pode dar este incentivo, quem pode despertar no coração a esperança? Somente o Evangelho, a palavra de Deus, que supera todas as expectativas, que supera tudo aquilo que o mundo pode oferecer, aquilo que o mundo pode prometer. É a palavra de Deus, porque é Jesus que traz a verdadeira paz, é Jesus que é, numa palavra, a salvação, é a vida para todos. Mas Jesus recomenda uma coisa muito importante aos seus discípulos. Ele diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, rezem, peçam ao Senhor da messe que mande trabalhadores para a colheita. Nós constatamos continuamente, no dia a dia, a falta de trabalhadores para a messe, para a igreja do Senhor, seja como sacerdotes, sejam religiosos e sejam leigos, pessoas engajadas, pessoas que queiram trabalhar, que queiram contribuir para o anúncio do Evangelho. Há tantos lugares onde faltam pessoas que anunciem, que testemunhem, pessoas que ensinem as crianças, os jovens, que instruam com a doutrina cristã, com a catequese.
E é necessário que nós, então, como Jesus pede, rezemos. Ao mesmo tempo que nós rezamos para que haja mais operários, que nós nos disponhamos a contribuir para o anúncio do Evangelho. Que nós não rezemos querendo que os outros o façam e nós continuarmos sem nos engajarmos. Não, ao mesmo tempo que eu rezo para que haja mais operários, eu mesmo procuro fazer, procuro contribuir, procuro me empenhar para ser um missionário, para ser testemunha de Cristo. E Jesus diz que Ele envia os seus discípulos como cordeiro para o meio de lobos. O que significa isso? Significa que a missão não será fácil. Não significa que aquele que anuncia o Evangelho, ele será acolhido por todos, que ele vai obter sucesso. Ele encontrará dificuldades. O próprio Jesus encontrou tanta dificuldade, tanta oposição, perseguição, ao ponto até de ser morto. O apóstolo Paulo conta como ele foi perseguido, incompreendido, e assim todos os grandes anunciadores do Evangelho passaram por provações, por grande dificuldade, mas foram perseverantes, porque acreditavam no valor do Evangelho, porque acreditavam em Jesus Cristo, e o amor de Cristo os impelia para ir adiante, mesmo passando por dificuldades, por situações difíceis. Portanto, Jesus não engana aqueles que se dispõem a segui-lo e serem anunciadores do Evangelho. Vocês serão perseguidos, vocês serão como ovelhas no meio de lobos, porque muitos se colocarão contra para impedir que o Evangelho siga adiante, porque há tantas pessoas neste mundo que buscam o seu próprio interesse, que buscam somente os bens deste mundo, e quantas vezes para alcançar os seus objetivos não prejudicam os seus irmãos, fazem injustiça, exploram. E o anúncio do Evangelho é o anúncio da libertação e da vida. Que anuncia o Evangelho, portanto, vai contra os valores deste mundo. E as pessoas deste mundo não querem ser prejudicadas, portanto, se opõem. Tenhamos a consciência disso, que iremos encontrar dificuldades. Mas Jesus diz: no mundo vocês terão tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Portanto, a nossa segurança, a nossa certeza está no próprio Jesus. O Evangelho a ser anunciado é o Evangelho da paz. Em qualquer lugar que vocês entrarem, na casa em que vocês entrarem, saúdem as pessoas dizendo: a paz esteja nesta casa. A paz, que é um dom do Cristo, e é um dom que o Evangelho concede a todos aqueles que acolhem a palavra de Deus. O anúncio do Evangelho não é uma imposição, é a boa nova que é levada às pessoas e que elas devem acolher de modo livre, devem acolher com alegria. Se não aceitam, os discípulos de Jesus devem seguir adiante, não devem criar qualquer problema com as pessoas. Deus não obriga a ninguém, Deus é Pai, Deus respeita até a nossa liberdade humana. E Jesus pede que os seus discípulos se adaptem às circunstâncias de onde anunciam o Evangelho, de comer aquilo que lhes oferecem, beber aquilo que é colocado diante deles e não fazer exigências particulares. E ao mesmo tempo devem ser pessoas despojadas, não levem sacola, não levem sandálias, não levem coisas demais. Devem ser livres para esta missão, não devem confiar nas coisas
nos instrumentos que podem ter à disposição. É claro que ajudam, mas não é isso que faz com que o Evangelho produza os frutos, ou seja, eficaz o anúncio. Quem produz no coração das pessoas o desejo de viver, de acolher, é o próprio Deus. Portanto, os discípulos de Jesus devem ir com muito fervor, com muita disposição, colocando toda a sua confiança no próprio Jesus, na providência de Deus. É Deus que providenciará, não deixará faltar nada àqueles que anunciam o seu nome. Portanto, o evangelizador deve ser essa pessoa livre, deve ser essa pessoa pobre e despojada. Portanto, hoje, a igreja nos convoca a sermos discípulos missionários, a levarmos a palavra de Deus. E é uma missão de todos nós, repito. E aí alguém que se encontra, talvez, até no leito de hospital ou na sua casa, impossibilitado até mesmo de sair do próprio leito. Como essa pessoa pode ser missionária? Como essa pessoa pode colaborar? Claro, muito pode colaborar com a sua oração, com o seu testemunho. Quantas pessoas nós não encontramos que, estando numa situação de doença e de sofrimento, testemunha para os seus irmãos a fé, até para as pessoas que são missionárias, que estão em atividade, são elevadas, se sentem animadas com o testemunho daquelas pessoas que estão numa situação de grande provação, mas demonstram uma grande fé, uma grande confiança em Deus. Isso é testemunho, isso é também evangelizar. Por isso, todos nós podemos fazê-lo. Aqueles que estão na ativa, como a gente diz, que indo nas casas, visitando os irmãos, mas também aqueles que não podem fazer, mas que vivem a sua fé com alegria, com entusiasmo, que vivem unidas ao Senhor. Que o Senhor dê a todos nós a graça de vivenciarmos a sua palavra e de nos tornarmos suas testemunhas com alegria, com entusiasmo, cheios do amor de Deus, porque afinal é isso que deve nos impelir, é isso que deve nos dar o gosto, a alegria de anunciar o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.